é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio, no refrão vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Olá pessoal, eu sou Érica, estou como coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva, executado pela FETRAF Bahia. E esta é mais uma atividade, mais uma videoaula que faz parte das atividades propostas e desenvolvidas a partir do ajuste metodológico devido à pandemia. O tema da nossa videoaula de hoje é comedouro para aves, comedouros alternativos para aves. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a alimentação e por que é importante a gente fornecer os alimentos para as aves nos comedouros, e não diretamente no chão, como muitas pessoas ainda fazem. Então, às vezes, por questão, por não poder investir no comedouro, as pessoas muitas vezes usam o solo mesmo para fornecer os alimentos para as aves, mas com essa proposta alternativa de vocês utilizarem material que talvez já encontre até na propriedade de vocês, fica mais fácil a confecção e adotar essa prática, começar a fornecer os alimentos em comedouros e não diretamente no chão. Do ponto de vista econômico, a alimentação é um fator, a alimentação das aves é um fator de grande importância. Então, a gente, não somente porque dela depende um bom desempenho produtivo das aves, mas também, mas sobretudo porque representa a alimentação, ela representa a maior parte dos custos dessa atividade, a maior parte dos custos da avicultura está com a alimentação. Então, cerca de 70% dos custos da avicultura é destinado com a alimentação. E o alimento das aves, ele deve ser fornecido, como eu estava falando, nos comedouros, justamente para otimizar o consumo desse alimento, porque se você fornece no chão, alguma parte se perde quando é ração, milho triturado, principalmente, se perde ali no solo, junto com outros materiais. As aves às vezes nem se aproveitam, ou quando elas se alimentam desse material que está diretamente sendo fornecido no solo, elas ingerem junto com o alimento outros itens que não são interessantes, que não é interessante e nem é benéfico para as aves, sem correr nos riscos de doenças e verminosas que podem acometer as aves devido a esse fornecimento inadequado. Então, essas doenças e verminoses, elas atrapalham o desenvolvimento das aves e trazendo, consequentemente, prejuízos para o produtor, porque esse animal, se essa ave ela vai estar com verminose, com algum outro tipo de doença, ela vai perder peso, ou então, se ela não perder, ela vai deixar de ganhar peso, e aí o produtor ele vai demorar mais tempo com esse animal na sua propriedade, porque ele tem que recuperar esse tempo perdido e continuar fornecendo alimento por mais tempo. Então, mais investimento será destinado à alimentação com essa ave que já deveria ter sido retirada para abate, ou se for aves se a criação, o objetivo da criação é para aves poedeiras, a ave também ela vai comprometer a sua produção. Então, de qualquer forma, o produtor ele vai ter um prejuízo. Então, por isso que deve se preocupar, porque às vezes a gente pensa, é só o alimento. Não, mas a alimentação é fonte de várias outras, a forma com que você alimenta é fonte de várias outras
pode ser prejuízos ou benefícios de acordo com o manejo que é realizado na sua propriedade. Se você fornece os alimentos, né, adequadamente no comedouro, as suas aves com certeza, né, vão estar isentas de doenças que podem ser contraídas, né, a partir do manejo inadequado, né, da alimentação. Então, os prejuízos, né, a partir do momento que você fornece o alimento, né, de forma inadequada, esses prejuízos eles irão aumentar, né, para o produtor. E ele deverá, no caso, além de gastar mais tempo, né, fornecendo alimento com aquele animal, com aquela ave, recuperar o peso, ele também vai gastar com medicamentos, né, e além da ração, os medicamentos que vão ter que ser administrados para curar, né, a doença e até recuperar, esperar, né, essa ave ela se recuperar e adquirir seu peso e a saúde também. Então, alguns aspectos importantes, né, como a qualidade da ração, também está associado, né, com essa questão da alimentação, bem como a quantidade e a qualidade do alimento que é fornecido para essas aves. Deve-se observar também isso tudo, né, a qualidade do alimento e a quantidade também, porque a gente sabe que tem uma quantidade, né, que é adequada para as aves se alimentar, em cada fase, né, quando está ainda no pintinho, né, fornece uma determinada quantidade e um tipo de alimentação. Então, por exemplo, a gente tem que se preocupar também com a questão galo, né, por exemplo. O galo ele não precisa de ração de postura. Então, se você investe em ração de postura para galo, ou se você investe em ração de postura e fornece lá a alimentação à vontade, o galo vai comer também. O pintinho vai comer também. Galo põe ovo? Não. Pintinho põe ovo? Não. Então, a gente vai estar investindo dinheiro, né, na alimentação, na ração, que é específica para uma fase, né, da vida da ave. Então, a gente tem que se atentar com isso. Então, se a gente joga lá o alimento, a ração de postura, por exemplo, lá no terreiro, lá no solo, qualquer um vai se alimentar. Mas a partir do momento que a gente já administra, né, ali no comedouro, no local específico, prende as aves que estão, as aves de postura, então a gente vai ter esse controle da alimentação, né, e esse controle do investimento da ração. Então, é importante que a gente faça isso, né? E aí, então, se a gente tem um local adequado para fornecer essa ração, a gente consegue fazer esse controle, né? Se é ração para aves de postura, somente elas, né, que estão em fase de postura irão receber, né? Outra coisa é a gente também fornecer a ração que é para crescimento para aves já adultas, para galos e galinhas, né, adulta. Então, não é o ideal. Se a gente tem um local, né, um comedouro, né, um local para a gente prender essas aves que estão na fase de receber essa ração de crescimento, a gente vai ter esse investimento, né, sendo feito de maneira adequada. Mas se a gente não tem um comedouro para fornecer, se a gente não tem um recipiente adequado, né, para fornecer e não um local adequado para fornecer esse tipo de ração, a gente vai estar investindo o dinheiro, né, e o dinheiro vai estar sendo, de certa forma, né, perdido. Por quê? Uma ave adulta, ela precisa de ração de crescimento? Não. Uma ave adulta, ela vai receber, né, esse tipo de ração e vai crescer mais? Não vai. Então, por isso que o ideal é que a gente tenha um local apropriado, né, para fazer esse tipo de manejo alimentar, né? Então, a gente deve se preocupar, né, com o local no qual é fornecida a ração das aves, né? E por este motivo, hoje, né, eu irei ensinar para vocês como vocês devem confeccionar um comedouro, né, para aves de vocês, utilizando material alternativo, né, como eu trouxe aqui. Eu trouxe um cano, que às vezes a gente faz uma obra em casa, uma instalação, sempre sobra ali aquele pedaço de cano, um resto de cano, ou o vizinho tem, ou um conhecido tem, e aí a gente pode estar reaproveitando, reutilizando esse material para fazer o nosso comedouro, sem precisar comprar um comedouro, né, no comércio. E aí tem mais esse investimento, se a gente pode eliminar. Além dessa questão do reaproveitamento, né, economizar com o reaproveitamento,
Nós temos também a questão do pensar no meio ambiente, né? Da preservação do meio ambiente. Então, a partir do momento que a gente reaproveita o material que iria ser descartado no meio ambiente e estaria ali poluindo, a gente está, né, também contribuindo, né, para essa preservação, para a conservação. Estamos retirando um elemento que seria descartado, né, no meio ambiente e que seria um poluente, ainda mais quando se trata de materiais plásticos, que a gente sabe que a duração para a degradação, o tempo de degradação é muito maior, né, do que os demais elementos. Então, a gente vai estar colaborando também, né, com essa ação para o meio ambiente. Então, eu vou precisar de alguns materiais para utilizar, né, na confecção do comedouro. Então, eu trouxe duas opções. A primeira opção foi um cano, né, um cano de PVC, um cano de PVC de 100, né, o cano de 100. Então, eu tenho aqui um cano de 100. Esse cano, ele vai ser utilizado assim inteiro? Não. A gente precisa, né, de uma serra também, né? A serra para a gente serrar o cano, ele vai ser serrado ao meio. Então, aqui eu já trouxe, né, para facilitar nosso processo, eu já trouxe, né, como eu estou fazendo uma demonstração, eu já trouxe o cano serrado para facilitar e vocês visualizarem também. Então, depois que vocês pegarem o cano, né, de PVC, com a serra vocês vão cortar, serrar ele, cortar ao meio, né, como eu estou mostrando aqui, para ficar nesse formato, né, tipo uma telha, né? E aí vocês vão, olha como ele fica depois, vocês irão fornecer para as aves, né? Vão fazer o comedouro. Então, uma opção pode ser esse cano, ou também, se vocês tiverem, né, colocou a bica na casa e sobrou aquele pedaço de bica, como eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês só a nível, né, de conhecimento. E se vocês tiverem em casa, vocês podem, é uma outra opção, né, para utilizar. Eu tenho aqui uma bica, ela tá um pouco grande, mas eu não quis cortar porque eu iria usar só o cano, mas eu quero que vocês visualizem também. A bica, ela já vem cortada, então olha como ela é, formato, né, em forma de telha, e ela tem a borda já trabalhadinha, né. Então vocês também utilizariam a bica, também serve. Então, se sobrou lá um pedaço de bica, pode ser utilizado também como comedouro. E aí, como é que é utilizado esse material? Então, vocês viram que é muito simples, né? E pouco material que eu preciso. Então, eu preciso da bica, que já vem cortada, a gente não vai precisar utilizar a serra, ou a gente vai utilizar o cano, né, de PVC, que aí no caso do cano a gente precisa cortar ao meio. No caso do cano de PVC é um tubo de 100, né, 100 milímetros, e aí o que é que de diâmetro, e aí o que é que eu vou fazer? Esse cano eu preciso cortar, né, cortar ao meio, e pode se transformar em 2 comedouros no caso do cano. A bica não, porque ela já vem cortada, então ela já vem só uma parte, e aí vocês utilizam somente essa parte, né, para fazer o comedouro. Então, como é que eu vou fazer? Cortei meu cano, né? Vocês viram como ele ficou, né? Fica um ótimo comedouro. Vocês podem. E aí o tamanho? O comprimento, né, do comedouro, vocês fazem de acordo com a necessidade de vocês, né? Se vocês vão querer pequenininho, né, de meio metro, de 1 metro, de 2 ou maior, né? Isso aí vai depender do tamanho da criação de vocês. Se vocês têm muitas aves, provavelmente vocês vão precisar de um comedor maior do que quem cria poucas aves. Ou, por exemplo, você pode também dividir ele, fragmentar e colocar vários tamanhos. E aí vocês colocam um comedouro na área onde vocês fornecem a alimentação aos pintinhos, né? E aí vocês podem também colocar outro comedouro na área onde fornece para as galinhas que estão em fase de postura, vai ser uma ração de postura, né? E aí também para as aves que estão recebendo ração de crescimento, então vocês irão fazer um outro comedouro, né? Por quê? Porque o ideal é que vocês coloquem um em cada compartimento do aviário de vocês. Porque dessa forma, vocês não precisam estar manejando, remanejando, né, os animais. Então vocês colocam ali e já sabem que em cada compartimento onde está cada ave, né, em cada fase de desenvolvimento da vida, e aí vocês vão fornecer só o tipo de alimentação. Então, e o comedouro vocês podem fixar, né, vocês podem estar fixando dentro do aviário. O ideal é que ele seja instalado num local
que fique à sombra, né, e numa cobertura também livre de chuva, né? Porque se ele ficar exposto e ali as aves não comer todo o ração ou o alimento que vocês forneceram, essa ração ela vai ser reaproveitada, né? Vocês não vão ter esse prejuízo perdendo a alimentação devido à chuva, né? Porque molhou. Então, o ideal é que vocês coloquem realmente o comedouro. Aqui na borda vocês podem colocar alguma estrutura, né, para fechar as bordas, né? Pode ser até aquela capinha de cano, mas aí no caso seria comprado, mas vocês podem usar garrafa PET também e encaixar aqui, né? Só para fechar. Eu trouxe aqui um pouco de milho para vocês verem como seria o fornecimento, né, desse alimento. Então vocês irão, né, espalhar todo o cano, né, o alimento, e aí nós teríamos o nosso comedouro, tá vendo? Então vocês espalham, né, ao longo do cano o alimento. Aqui no caso eu estou fornecendo o milho para as aves, eu trouxe só para demonstração, né, o milho, mas vocês vão fornecer o que vocês tiverem, né, no momento como alimento para as aves. Então é muito simples fazer o comedouro, como vocês viram. A instalação aí vai depender, né, de vocês, se vocês quiserem colocar um suporte, se vão fixar, né, com prego ou com parafuso numa estrutura. E outra coisa que é importante, a altura do comedouro. Esse comedouro ele vai estar na altura do peito, né, da ave. Se for para pintinho, a gente vai colocar ele mais baixo. Se for para frango, né, ave adulta, a gente vai colocar ele um pouco mais alto. Sempre lembrando que ele deve estar na altura do peito do animal que vai se alimentar, né, naquele comedouro. Então, se a gente colocar isso na cabeça, essa informação, a gente consegue obter bons resultados, né, com a alimentação. Por que a gente tem que se preocupar com essa altura? Porque se você coloca um comedouro muito alto para os pintinhos, eles não vão alcançar e aí vão permanecer com fome, não vão ter acesso à alimentação. Então, o ideal é que vocês realmente façam esse manejo, né, e reparem, né, preste atenção no momento da instalação desse comedouro, para que as aves elas tenham acesso, né, à alimentação que vai ser disponibilizada para elas. Então isso tudo vai depender também do olhar, né, do produtor, né, do criador. Então é importante que vocês se atentem para esse detalhe. Às vezes é um detalhe que a gente até se passa na hora que vai fazer a instalação. Eu acho que vou colocar nessa altura e tal, e aí não se atenta para esse detalhe. Mas é importante que vocês coloquem na altura que de acordo com a fase de desenvolvimento, né, da ave que vai se alimentar naquele comedouro. Então vocês prestem atenção no compartimento de pinto. Consequentemente, o comedouro ele vai estar mais baixo. No compartimento para as aves adultas vai estar um pouco mais alto. E aí no local onde os pintos se alimentam, vocês podem colocar ele até um pouco mais inclinado, justamente porque geralmente os pintos costumam até subir, ou como são pequenininhos, né, para ir se encostando, para facilitar o acesso ao alimento. Então a gente tem que estar sempre pensando no bem-estar, né, dos animais, principalmente nesse caso das aves mais novas, né, os pintinhos. Vocês vão estar pensando nessa questão, né, do bem-estar delas, né, e do acesso, facilitar o acesso à alimentação. Porque se a gente dificulta, a ave acaba deixando algumas vezes de se alimentar por causa do difícil acesso, né? E aí com isso, consequentemente, redução de peso, né, vai influenciar no seu desempenho e no seu desenvolvimento. Então, pessoal, era essa, né, a proposta da nossa videoaula de hoje, né, trazer uma opção alternativa de um comedouro para vocês. Então, como vocês viram, vocês podem estar usando a bica, né, que já vem cortada, reaproveitar um pedaço que sobrou aí na propriedade de vocês. O material da bica pode ser esse, pode ser um outro. Eu trouxe de PVC porque foi o que eu achei aqui disponível, mas vocês podem trazer outros materiais que tenham disponível na propriedade de vocês. O cano PVC geralmente sobra das instalações, né, da nossa casa. Como eu falei, pode ver com o vizinho, pode ver com um familiar, um parente, um amigo, né, que sobrou, né, um pedaço, e eles estão lá sem nenhuma utilidade, às vezes até descartar, e a gente pode estar fazendo esse reaproveitamento.
E para fazer o corte no cano, a gente utiliza só a serra. Se vocês tiverem maquita, né, vai facilitar bastante o processo, né? Vai nos poupar de fazer um esforço grande para cortar, serrar o cano ao meio. Mas vale a pena o esforço, né? Porque o resultado é bastante eficiente, né? O comedouro feito com o cano de PVC. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Espero que vocês gostem, que coloquem em prática e que tenham bons resultados a partir da experiência de vocês com o comedouro alternativo para as aves. Sempre é tempo de ensinar, sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar.